Puderem reverência à palavra, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Lucas 7, a partir do 36. Bem, no jeito que você for achando, aqueles que puderem ficar de pé em reverência à palavra. Bem, Lucas 7, a partir do versículo 36, a gente vai tratar hoje a respeito da parábola dos dois devedores. Essa parábola é muito importante e ela é a essência, né? A gente vai falar sobre um pouco sobre isso. A essência do Evangelho está no entendimento exatamente dessa parábola. Amém? Todos acharam? Lucas 7, se tiver alguém sem Bíblia perto de você, compartilhe da leitura, para ajudar o seu irmão, a sua irmã na leitura dessa palavra. Lucas 7, versículo 36, então disse assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia e qual é a mulher que lhe tocou, o que é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Pode sentar. Essa parábola chega a arrepiar só da gente ler, da gente imaginar, principalmente quando a gente tem, a gente vai tendo a noção daquilo que está sendo narrado, daquilo que está acontecendo, porque os fariseus, eles estavam procurando um momento de sempre apontar algo para Jesus, de sempre condenar Jesus, de sempre achar algo em Jesus que eles pudessem utilizar como arma contra o próprio Jesus. E querido, entenda uma coisa, você que veio aqui nessa noite, que está ouvindo essa mensagem, não importa a intenção daqueles que vêm contra você. Se você está na presença do Senhor, querido, até aquilo que está sendo usado contra você vai servir para a glória de Deus. Amém. Pode estar planejando o que for contra você, pode entrar com uma intenção maligna contra a tua vida, pode entrar com o que for assim de estratégia para te pegar, para querer te aprisionar, para querer te afastar. Se você está na presença do Senhor,
vai terminar para a glória de Deus e Deus vai ser glorificado nisso. Não importa, o que importa é a tua presença, não importa o que os outros vão falar, as pedras que vão jogar, o que importa é a tua presença na vida de Deus. E interessante é que esse fariseu ele chama Jesus, convida Jesus para ir na casa dele, e os irmãos já devem saber, a gente já falou aqui outras vezes, mas para aqueles que não sabem, né, o pessoal andava muito e era muito comum nas casas, principalmente nas casas melhores, nas casas dos mais nobres, assim entrar alguém, né, que viesse da rua, a pessoa que estava na rua, você recebia, como não havia sapato, calçado, não havia asfalto, e se andava muito a pé, né, não tinha carro, então era muito comum os pés ficarem sujos, né, então os pés ficavam muito pretos, era muita poeira, e aí para entrar em casa tinha sempre aquele tratamento, né, de lavar os pés, para que pudesse então entrar em casa e não trazer a sujeira da rua, né, não imundiçar a casa. Então era muito comum fazer isso, e até era um gesto, como para as pessoas que estavam entrando na casa, era aquele gesto de cordialidade, a pessoa se sentia bem quando alguém chegava na casa, e aí então tinha esse costume de lavar os pés. E quando acontecia um fato como esse, de um fariseu convidar alguém para ir na casa, normalmente a casa ficava aberta, e todas as pessoas, as casas não eram casas como as que a gente tem costume, principalmente aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, Brasil de um modo geral, mas nas cidades do interior também não é tanto assim, mas a gente tem mais costume nas metrópoles, das casas com muros, né, com quintal, onde tem os muros. No interior, não sei se quantos já frequentaram muitas cidades do interior, não é bem assim, né? As casas não tem muro, você abre a porta da casa, você já está na rua, então você já está descendo ali. Então ali era mais ou menos assim, as casas não eram muros que separavam as casas, nem tinha muros para separar para a rua. E quando aconteceu um fato desse, que o povo todo já estava sabendo, principalmente a respeito de Jesus, né? Nessa época aqui Jesus já estava bem conhecido, os seus feitos já estavam bem conhecidos, então as pessoas cercavam a casa, era natural aquela multidão ficar procurando pela janela, pela porta. Lembro de uma outra passagem em que Jesus estava numa casa e algumas pessoas levaram um homem aleijado, não tinha como aquele homem entrar na casa, eles fizeram descer pelo telhado. Era comum isso acontecia sempre, né? Isso era uma coisa que era comum acontecer, não o fato de descer pelo telhado, mas o fato de ficarem, né? Descer pelo telhado, era comum, então todo mundo descer pelo telhado, não era o fato de descer pelo telhado, mas o fato de ter a multidão, né, na casa, olhando, querendo olhar pelas portas, algumas pessoas curiosas para acusar Jesus, outras nem tanto, né? Outras querendo realmente aprender do mestre, enfim. Havia essa multidão, e essa mulher, como o texto fala aqui que era pecadora, provavelmente uma prostituta, ela não era benquista, ela não era bem vista, ela não era uma pessoa em que os homens de bem, né, entre aspas, tinham por perto, ou queriam alguma proximidade. Essa mulher então ela consegue furar esse bloqueio e ela se joga aos pés de Jesus, e ela começa então ali, esse vaso que o texto fala aqui, né, que ela estava com um vaso de alabastro, né, com um unguento, né, esse alabastro era um vaso de pedra, né, era uma pedra translúcida, né, era um vaso de pedra que era usado mais realmente para guardar perfumes, que conservava o aroma, né, mantinha o aroma bem guardado. Então, ao carregar esse vaso de alabastro, as pessoas já tinham a ideia de que realmente ela tinha nas mãos um perfume, algo precioso, um perfume precioso ali nas mãos. E essa mulher então ela entra e ela começa a adorar Jesus Cristo, porque o que ela faz aqui, exatamente essa adoração, ela começa a adorar Jesus e chorar. Só que o fariseu, ele ficou pensando, e os fariseus que estavam perto também, né, murmurando entre si, porque no português aí, quando fala, que diz, né, que o fariseu começa a pensar, né, se ele soubesse quem lhe tocou, esse tocar aí não é o fato de encostar, é porque essa mulher ela estava tão apaixonada e desesperada aos pés de Jesus, que ela estava fazendo carinhos em Jesus. Então ela estava acariciando o pé de Jesus, ela estava fazendo
essa palavra no original é uma palavra utilizada assim como ele estava querendo insinuar que aquela mulher estava se oferecendo, né, em termos de prostituição, de relação sexual para Jesus. Então é nessa visão que esse fariseu ele começa já a olhar meio estranho. Se ele soubesse essa mulher que está fazendo essas carícias, como ela está se oferecendo para ele não permitia. Se fosse profeta mesmo, não permitiria isso. É o que ele fala aí, versículo 39. Se esse fosse realmente profeta, ele bem saberia quem, ou seja, ele saberia que essa mulher não presta, ele saberia que essa mulher não vale nada, e ele saberia qual é essa mulher, né, quais são as intenções dessa mulher que está ali fazendo carícias, que está ali se oferecendo para ele. Essa era a mentalidade do fariseu aqui. E aquilo que a gente começou falando, né? Jesus, como ele estava na presença de Deus e ele é Deus, ele utilizou aquilo dali para a glória de Deus. Ele vira então para Simão e aí eu acho engraçado, porque o Simão tinha acabado de pensar baixo, né? De pensar, como a gente diz hoje, pensar ali com seus botões. Mas como é que pode um camarada desse se diz profeta e uma mulher se oferece lá nos pés dele? Não é profeta coisa nenhuma. Aí Jesus fala assim: Simão, mas como é que ele fala com Jesus? Fala, mestre. A hipocrisia tremenda, né? Fala, mestre. E aí Jesus então, versículo 40, Jesus se dirige a ele, e aí tem uma coisa para te dizer. Ele fala: fala, mestre, pode dizer, mestre. Versículo 41 então, que é o trecho da parábola em si, né? Que a parábola está inserida nesse contexto, mas a parábola mesmo começa no versículo 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois com o que pagar, né, a dívida, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E aí é que a gente precisa entender que lá no versículo 47, quando Jesus fala assim, por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. A gente precisa entender isso aqui, porque os pecados não foram perdoados porque ela amou muito, ao contrário, pelo fato de ela estar demonstrando o seu amor, aquilo refletia que no coração dela já tinha passado pelas fases do arrependimento e do perdão de Deus. E é isso que é a essência do Evangelho, a essência do cristão. Porque quando Jesus pergunta para Simão assim, quem você acha que vai amar mais? Aquele que devia 500 ou aquele que devia 50? E aí Simão responde, imagino, né, que seja, eu suponho, que seja aquele a quem mais perdoou, ou seja, aquele que tinha dívida maior. É o que eu queria pensar hoje, porque a gente vive uma geração de hoje. Não estou falando dos jovens, não. Estou falando que muitos adultos estão entrando nessa linha de raciocínio. A gente está sendo levado para essa linha de raciocínio. Estão tendo muita dificuldade de se arrepender de erros. A gente vive uma geração. Quando eu digo vive uma geração, são várias idades dentro de um mesmo pensamento, né? Essa época em que a gente vive, pessoas que têm dificuldades de assumir erros. E isso é a essência do Evangelho. Sabe por quê? Sem arrependimento não há salvação. Não há perdão de pecados se não houver arrependimento. Então as fases são essas. Primeiro você reconhece o seu erro. Primeiro você reconhece o tamanho do seu erro. Primeiro você reconhece que o seu pecado, e o profeta Isaías fala isso, olha, o pecado ele faz separação entre nós e Deus. O povo está pedindo, está clamando, mas Deus não está ouvindo porque o pecado está servindo como uma muralha, está causando separação. E a gente vive uma geração onde as pessoas estão pecando, e estão errando e fazendo de tudo, e não querem arrependimento, mas querem o perdão dos pecados. Tem que ter primeiro o arrependimento. Essa mulher, quando ela entrou ali e se jogou aos pés de Jesus,
ela já tinha passado pela fase de qual fase? Eu não presto, eu preciso mudar de vida, eu não quero mais viver a vida que eu levo, eu não quero mais cometer os pecados que eu cometia, eu preciso de ajuda. E aí então ela vai aos pés de Jesus. Quando Jesus fala assim, aquele que tinha a maior dívida, querido, tem gente que tem uma dívida enorme, mas como ele está muito pedante, é muito arrogante, para ele aquela dívida ali, a todo mundo deve. Já viu isso? Fala assim, olha cara, você precisa acertar as coisas. Quem não deve? Todo mundo deve, o governo deve, o Flamengo deve, o Vasco deve, o Banco Itaú deve. O que é a minha dívida? Comparado com os outros, a pessoa começa a comparar o seu erro com o erro dos outros. Eu aprendi isso na minha vida, no início da minha trajetória de cristão. Na minha trajetória cristã. Justificar um erro, é errar pela segunda vez. O teu erro é o teu erro. E o teu acerto depende de você e Deus. Não depende da comparação com o outro. O peso da dívida é o que cada um sente. Jesus não disse exatamente que era o de 500 ou que era o de 50. Mas era aquele que, independente do valor da sua dívida, foi mais perdoado. Por que ele foi mais perdoado? Porque ele se achava alguém que devia muito. Essa é a essência do Evangelho. Não adianta querer se aproximar de Jesus, como Simão aqui se aproximou de Jesus, se achando tal, porque os fariseus não podiam ter contato com pecadores. Quem eram eles? Paulo vai dizer, mas todos nós pecamos, todos carecemos da glória de Deus. Não há um justo, Paulo escreve isso aos Romanos, não há um justo sequer. Quem sou eu sem a graça do Senhor? Quem sou eu sem a misericórdia? Quem sou eu se Deus não ouvir as minhas súplicas? O que Jesus está dizendo aqui é que é o seguinte, olha, você precisa reconhecer a tua dívida com Deus. Você precisa olhar para dentro de você e reconhecer a tua dívida com Deus. Porque é essa dívida que Deus está perdoando. Porque o ingrato, a gente costuma dizer sempre aqui, o grande filósofo Juvenal Almeida, contemporâneo nosso, alguns aí devem conhecer, ele fala sempre, tem sempre os seus ditados, e o nome dele vai ficar eternizado, a igreja que vai crescer, todo mundo um dia ele vai partir para a eternidade, eu também, mas todo mundo vai saber os ditados de Juvenal Almeida, E Juvenal Almeida, grande filósofo contemporâneo nosso de Nova Iguaçu, ele diz sempre a frase, o ingrato tem memória curta. Mas essa é uma realidade. Às vezes, perdoar a dívida do ingrato é arrumar um inimigo. Às vezes, perdoar a ofensa do ingrato, você está arrumando alguém que vai agir contra você depois. A gente faz encontro com Deus, querido, e é impressionante. Quem está participando aqui dos encontros com Deus, já participou de mais de 10 encontros, já participei, eu, Márcio, já participou aqui de mais de 13 encontros com Deus. É impressionante, querido, porque mais de 80% das pessoas que dão trabalho no encontro com Deus, que querem sair, que não querem ficar lá, que querem ir embora, que não gostam do lugar, que reclamam da comida, que reclamam de tudo, mais de 80% de todos aqueles na história dos encontros com Deus, a gente pega todos os nomes de todos aqueles que deram trabalho no encontro com Deus, mais de 80% não pagaram o encontro. Mais de 80% daquelas pessoas que dão trabalho, que reclamam, que acham que o encontro foi ruim, foram de graça e outras pessoas pagaram para eles. Isso é impressionante. É estatística isso. Uma vez conversando lá com a bispa, a gente falou isso, cara, mas é impressionante, pode ver, encontro tal,
Quem deu trabalho? Foi fulano, beltrano, ciclano. Ele pagou o encontro? Não. Foi a igreja que pagou, foi alguém que abençoou, foi alguém que deu, que pagou o encontro para ele. Às vezes ajudar o ingrato, você arruma um problema. Então ter a dívida perdoada vai gerar gratidão no coração do grato. Vai gerar gratidão no coração de quem é grato. Queridos, Deus perdoa o pecado de todos. E Deus perdoa todos os pecados. Deus nos perdoa esse tipo de pecado, Deus perdoa. Essa classe de pecado, Deus perdoa. Esse nível de pecado, Deus perdoa. Não, Deus perdoa todos. Jesus Cristo veio para isso, para perdoar todos os pecados. É isso que Jesus diz para a mulher: olha, os teus pecados estão perdoados. Agora por quê? Versículo 50: foi a tua fé que te salvou. Quando ela chegou lá, chorando, derramando, sabe, um líquido precioso, um perfume caro, e lavando os pés de Jesus, enxugando com os cabelos, e chorando, e com as lágrimas derramando, isso era um reflexo de um coração que já estava destruído pela dor causada pelo pecado. Quantas prostitutas haviam naquele tempo? Muitas. Quantas morreram prostitutas? Muitas. Dependendo dos judeus ali, nenhuma seria salva. E aí os judeus começam a olhar: como é que pode? Se ele soubesse, essa mulher que está se oferecendo para ele. Aí Jesus fala isso: olha, você precisa entender, porque é isso que está acontecendo aqui. Ela tem muitos pecados, mas ela confessou esses pecados, ela está colocando tudo isso para o Senhor. Agora talvez vocês tenham poucos pecados, mas Jesus fala assim: eu entrei aqui, vocês não lavaram nem meus pés. Essa mulher, Jesus fala isso, versículo 44: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa mulher, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Não me deste ósculo. O que é ósculo? Era aquele beijo, O judeu tem essa tradição, O ósculo é o beijo, Aquele beijo no rosto, Não tinha essa coisa que se tem hoje, mas homem com homem tinha. Dava aquele beijo no rosto, recebia, era aquele gesto de afeto, de estar sendo bem recebido. Jesus falou assim: vocês não me deram um beijo, não me abraçaram. Essa mulher, entretanto, desde que eu entrei, ela não cessa de beijar meus pés, os pés que estavam sujos. Ela derramou perfume, enxugou com os cabelos e ficou beijando os pés de Jesus. Vida, a pessoa tem que acreditar muito naquilo que ela está fazendo. Ela tinha que ter uma fé. Uma vez eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, e a gente ficou nesse pensamento: será que era mais fácil acreditar em Jesus naquela época, vendo Jesus, ou hoje? Essa é uma pergunta que não tem exatamente a resposta. Você medita em casa. Sabe por quê, querido? Talvez você pense assim: não, era mais fácil acreditar naquela época, porque você estava vendo Jesus ali. Só que naquela época, e neste exato momento aqui, quem era Jesus? Um homem, alguém que ficava, um andarilho que ficava andando pelas ruas, que fazia milagres. E os judeus, alguns falavam assim: ele faz milagres em nome de Beelzebu, é por demônios que ele faz isso. Outros diziam: ele faz truque, aquilo tudo é combinado. Será que realmente era mais fácil acreditar naquela época? Porque hoje a gente já conhece o fim da história. Hoje a gente já sabe que Jesus morreu, que ele ressuscitou, que ele deixou o Espírito Santo. Hoje a gente já passou por outras fases do pós-morte de Jesus. A opinião minha, cada um pode tirar a sua conclusão. Não estou dizendo que a minha está certa, nem que a tua está certa, ou que depende disso, cada um tira a sua própria conclusão. Mas eu entendo, quando eu começo a ver que Judas precisou beijar Jesus para poder mostrar
quem era Jesus, porque não tinha diferença entre Jesus e os seus discípulos. Judas precisou beijar Jesus para poder identificar, não é aquele, nem aquele outro, é esse aqui, porque era tudo igual, estava muito misturado ali, eles estavam muito parecidos. Para não prender a pessoa errada, Jesus beijou, para identificar. Eu acho, querido, que essa foi uma atitude de uma fé muito grande. E isso aqui retrata uma situação de uma mulher que já estava sofrendo. E quando ela ouviu falar, olha, Jesus está ali, ela não perdeu tempo. É a minha chance de mudar de vida. É a minha chance de melhorar a minha situação. É a minha chance de ter uma vida melhor, de receber uma vida melhor. Quando os judeus começam a questionar, quem é esse camarada que perdoa pecados? Porque numa outra ocasião eles fazem esse mesmo questionamento. Vocês se lembram disso? Mas aí o personagem era outro. Jesus fala assim, olha, para que consigam identificar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta e anda. Então Jesus fez uma cura, algo tremendamente sobrenatural, algo impossível aos olhos humanos, para que aqueles homens pudessem identificar o perdão dos pecados. Então o que era o visível? A cura. Mas para essa mulher, o que era o visível aqui? Não tinha. Não era algo que era visível, era algo que só ela sabia. É algo que era algo que era particular dessa mulher. Só quem sabia o grau do milagre, o tamanho do milagre aqui, era Jesus, né, obviamente, por seu próprio Deus, e ela, mais ninguém. Mas ninguém podia imaginar a dimensão do perdão recebido por aquela mulher. Essa é a essência do Evangelho. Não compare o seu erro, ou não tente justificar o seu erro. Mas aí tem várias pessoas fazendo isso. Tem muito jovem namorando, mas a gente está fazendo sexo, mas hoje em dia todos os jovens também estão tendo relações sexuais. O problema é que vai desmanchando os relacionamentos, e aí vai tendo relação sexual com 2, com 3, com 4, com 5, com 10, com 15, com 20. E a pessoa não se lembra que na relação sexual você está sendo uma só carne com aquela pessoa. E o que é só uma carne? Maldições de um e de outro vão se multiplicando numa atitude. E aí não adianta trocar de parceiro, que você vai carregando a maldição, a porção da maldição que você estava com aquela pessoa. Por quê? Porque não houve arrependimento de pecados. Vai achando que isso tudo é natural, então vai tendo uma troca de parceiros, vai tendo um envolvimento com vários parceiros, e vai simplesmente passando maldições, transportando demônios e passeando com demônios, e achando que o fato de estar na igreja soluciona alguma coisa. O que traz o perdão dos pecados e o que vai definir o tamanho da tua dívida com Deus é você, é o teu momento com Deus e de pedir perdão ao Senhor. Agora, uma coisa é certa, essa mulher, ela não estava preocupada com os olhares maldosos das outras pessoas. Sabe qual era a única preocupação dessa mulher? Eu preciso do perdão de Deus. Eu estou diante daquele que pode mudar a minha vida, e eu quero uma vida nova. Porque é muito bom, querido, você solucionar problemas da tua mente, do teu corpo, ficar curados, é muito bom. Mas você ter a paz na alma, a certeza na alma do perdão de Deus. E Jesus fala assim, olha, perdoados são os teus pecados, a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, perturbação da tua alma está lavada. Quando ela demonstrou esse amor, foi porque ela sentia esse perdão de Deus. Porque quando você tem noção da tua dívida com Deus,
quando você entende a amplitude das coisas erradas que você fez para Deus, quando você reconhece os teus erros diante de Deus, quando você consegue entender. Já tem uma outra parábola que Jesus fala sobre isso, que um homem dizia, né? Pobre de mim, ai de mim, Senhor, perdoa porque eu sou pecador. E o outro dizia, eu não quero ser como esse. Ou seja, um estava cheio de soberba, o outro estava contrito, arrependido. Porque o que Deus quer para nós é um coração arrependido. O que Deus requer de nós é um coração arrependido. Lucas 13:3. Evangelho de Lucas mesmo, capítulo 13, versículo 3. Na parte B do versículo, né, que começa, não eram, aí você tem que ler o início, eu vos afirmo. E aí essa parte que é importante aqui, né, dentro desse contexto que a gente está falando hoje. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. É esse perecer aqui que Jesus estava se referindo. Quem não se arrepender, igualmente vai perecer. Não vai ter o perdão de pecados. Não será perdoado. Deus quer de nós muito mais, querido, do que algumas atitudes. Jesus não estava falando com o fariseu ali, simplesmente falando assim, olha, você tinha que ter atitude. Não, ele já fala assim, olha, a tua atitude tem que refletir o teu grau de contentamento com Deus. Olha para o irmão que está do seu lado aí, olha, a tua atitude precisa refletir o contentamento teu com Deus. Porque se você está contente com a imensidão de coisas que Deus fez na tua vida, se você está contente porque para você não importa que isso para o outro, aquilo que você acha que é pecado, o outro acha que é normal. Porque o pecado ele tem essa particularidade. Muita gente acha que é normal, porque se o pecado fosse uma coisa ruim, todo mundo não estaria fazendo, não seria tão difícil largar. O pecado é algo que a carne gosta, a nossa carne gosta, a gente se sente bem. Senão não seria tão fácil entrar no pecado e tão difícil sair dele. É muito fácil você entrar no meio do pecado, é muito fácil você repetir atitudes pecaminosas. É muito fácil você se deixar levar pela onda, pela corrente do pecado, mas é muito difícil abandonar o pecado e querer mudar de vida como essa mulher fez. Como essa mulher fez diante de Jesus. Olha, aquilo para ela, Jesus identificou nisso nela. Até pela onipresença, pela onisciência de Deus. Jesus identificou nisso. A mulher não parava de chorar aos pés da cruz, aos pés de Jesus, que nem para a cruz tinha ido ainda. Essa mulher não parava de adorar a Jesus. Às vezes a gente adora pouco, porque a gente não se considera muito perdoado por Deus. Às vezes a gente faz pouco para Deus, porque a gente não acha que Deus fez muito por nós. Às vezes a gente nem faz nada para Deus, porque a gente ainda culpa a Deus de algumas coisas. Porque a gente ainda olha para trás e ainda acha, onde estava Deus quando aconteceu aquilo comigo? Onde estava Deus quando aconteceu esse tipo de problema? Onde estava Deus quando levou a minha mãe? Onde estava Deus quando levou o meu pai? Onde estava Deus quando eu estava abandonado? Onde estava Deus quando eu estava sozinho? Deus estava no mesmo lugar. E Ele continua no mesmo lugar. Na tua vida aconteceram de repente muitas coisas ruins, mas tem muita gente que não aconteceu nada de ruim, pelo contrário, só aconteceu coisa boa na vida.
mas a pessoa não entende que ela tem uma dívida com Deus do mesmo jeito. E o que Jesus está dizendo lá em Lucas 13:3, se todos não se arrependerem, todos vão perecer. Porque não existe isso, mas a minha dívida é menor que a do Pedro, a minha dívida é menor que a do Márcio, a minha dívida é menor que a do outro Pedro. Não, ele é pecador. Não, Carlão é um pecador enorme. Eu sou um pecadorzinho. Não existe isso, querido. Não existe pecadinho ou pecadão. Existe o seguinte: você entende que você está devendo para Deus? Primeira carta de João, capítulo 3:16. É muito parecido com o Evangelho de João 3:16, mas tem um quezinho ali diferente. Primeira carta de João 3:16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16. Diz assim: nisto conhecemos o amor. 2 pontos. Como que a gente conhece o amor? Como que a gente identifica o amor de Deus? Que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar nossa vida pelos irmãos. Sabe o que é esse devemos aí? É que eu estou na dívida. Devemos aí é de dever mesmo. Sabe, quem entende contabilidade aí, débito e crédito, eu estou no devedor. Já viu conta bancária, cheque especial? Minha conta está vermelha. Estou devendo cheque especial, estou devendo cartão de crédito. Essa é a expressão usada aí por João. Deus me perdoou. Minha dívida com Ele é muito grande, querido. Eu preciso fazer muito para Deus, pelos irmãos, pelas outras pessoas. Sabe por quê? Não é porque eu estou devendo para os outros, não. É porque eu preciso acertar minhas contas com Deus. O perdão que Deus me deu foi enorme. Agora, se eu não entendo, primeiro, porque eu não acho que eu sou pecador. Segundo, porque eu não acho que o meu pecado é tão grave assim. Terceiro, porque eu nem confessei pecado nenhum para Deus, querido. Eu nunca vou entender o tamanho do perdão de Deus na minha vida. Não vai ter como. Ninguém vai conseguir convencer você do perdão de Deus na tua vida se você não conseguir entender qual foi o tamanho da tua dívida. O que Deus te salvou, o que Deus te livrou, o que Deus fez na tua vida. Se você entende isso, você consegue entender o tamanho do perdão de Deus. Sabe por quê? O perdão de Deus, ele é proporcional ao tamanho do teu reconhecimento do pecado. O perdão de Deus, quando Jesus ensina na oração: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado a quem me deve. Ou seja, se eu reconheço que a minha dívida é um copo, Deus vai derramar perdão sobre o copo. Agora, essa mulher lá de Lucas 7, ela chegou diante de Jesus, ali diante de Deus, com uma piscina de 5.000 litros. Você está entendendo a comparação? Ela não chegou: minha dívidazinha é pequena, Deus, olha, o que eu preciso de perdão cabe nesse copinho, porque eu quase não pequei, eu fiz tudo certo, sempre fui obediente à tua palavra, sempre fiz tudo certinho, eu nunca errei com ninguém, nunca fiz nada de errado. Olha, eu preciso só do perdãozinho do tamanho desse copo. Deus vai derramar o suficiente para o copo que você deu para ele. É isso que significa o assim como, lá da oração que Jesus ensinou. Essa mulher chegou para Jesus com uma piscina de 5.000 litros. Senhor, esse é o tamanho da minha dívida. Por isso que Jesus fala: os teus muitos pecados estão perdoados. Por quê? Porque ela chegou lá falando: Senhor, olha, eu estou devendo muito, eu já fiz sexo com um monte de gente, eu já me prostituí com um monte de gente, eu estou toda errada, a minha vida está toda errada, só o Senhor pode resolver a minha vida. Ela não chegou diante de Jesus achando: eu posso. Senhor, eu preciso só de um jeitinho na minha vida. Tem um programa na televisão, é o programa daquele cara que é engenheiro, que faz reforma na casa, que
chega e decora. Quantos já viram esse filme, o programa? Viu o programa? A propaganda do programa aqui de graça. Mas esse programa é muito legal, porque ele chega lá, o cara é fantástico, né? A mente do cara é 10% daquela mente que ele tem de juntar cores e fazer um monte de coisa. Mas a pessoa chega e fala assim, olha, eu quero que resolva isso aqui. Então ele chega, ele resolve o quê? O que a pessoa disse que queria para resolver. Ele não resolve a casa inteira, ele resolve uma sala, ele resolve um quarto, ele resolve, né, já teve um programa que a gente assistiu, que era uma área lá para os filhos que queriam fazer algo para a música. Jesus, ele faz a mesma coisa. Já leram que algumas passagens a gente fala assim, o que você quer que eu te faça? Para essa mulher aqui, Jesus não precisou perguntar, sabe por quê? Ela pegou a vida dela toda. Ela não queria, Deus, eu quero que o Senhor ajeite o meu banheirinho. Deus, eu quero que o Senhor ajeite a minha sala de visitas, para as pessoas pelo menos olharem para mim e enxergarem de uma maneira diferente. Ela não estava nem aí por como as pessoas iam olhar para ela. Ah, Deus, eu quero que o Senhor ajeite o meu telhado, para pelo menos as pessoas passarem em frente à minha casa e acharem que a minha casa é bonita. Não, ela pegou tudo que ela tinha, colocou dentro de uma piscina enorme, falou, Deus, olha, essa é a minha multidão de pecados, eu estou toda errada, ajeita a minha vida toda, eu não quero que o Senhor faça nessa ou naquela área, eu quero que o Senhor ajeite minha vida toda. Por isso Jesus fala, os muitos pecados. Por isso Jesus fala que ela muito amou, porque antes, entender essa sequência é muito importante, querido. Jesus fala que os seus muitos pecados foram perdoados porque ela muito amou, porque aquela atitude de amor reflete o perdão dos pecados, porque aquele que reconhece o tamanho da sua dívida e o tamanho da obra que Deus fez na própria vida, ele entrega a sua vida para Deus, ele começa a amar Deus de uma maneira assim, que as pessoas falam assim, mas por que você ama tanto a Deus? Por quê? Porque a obra que ele fez na minha vida foi muito grande. Eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem fazer. Eu tenho uma dívida com Deus, por isso eu devo a minha vida aos meus irmãos. 1 João 3,16. Por isso eu devo a minha vida aos meus irmãos. E é engraçado que no Evangelho de João 6,60, para a gente finalizar aqui, João 6,60, fala assim, olha, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? É duro o discurso, queridos, de que a gente precisa olhar e enxergar que a gente tem pecado diante de Deus. Ah, mas eu sou pastor, eu tenho pecados? Eu tenho. Eu tenho. E eu preciso dizer para Deus, porque se eu não disser, qual o tamanho da obra de Deus na minha vida? E aí, quanto mais eu digo, e quanto mais eu chego aos pés de Jesus e digo, Senhor, eu estou errado. Senhor, isso que eu estou fazendo está errado. Senhor, minha vida precisa ser endireitada. Senhor, eu preciso de um toque seu, eu preciso de uma obra sua. Mas Deus, não faz uma reforminha para as pessoas verem, não. Não peça como um decora, não. Ah, eu quero decorar a minha sala, eu quero decorar o meu banheiro, eu quero decorar o quarto do meu filho, eu quero decorar a minha área. Chega para Deus, que você está diante do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores. Você está diante do dono do ouro e da prata. Coloca a tua casa inteira, coloca a tua vida inteira, coloca a tua família inteira e diz, Senhor, eu pequei, preciso do teu perdão. Chora, o que você está disposto a dar para o Senhor? O que você está disposto a derramar aos pés do Senhor? Essa mulher pegou um perfume caríssimo, carregou um vaso de alabastro que era pesado e derramou tudo aos pés de Jesus, beijou os pés empoeirados de Jesus.
Hoje você beija os pés de Jesus espirituais, né, querido? É muito mais limpo. É muito fácil beijar os pés de Jesus hoje, querido. Você vai, daqui a pouco a gente vai ficar de pé, você vai fechar os teus olhos, vai botar a mão no teu coração, você vai beijar os pés de Jesus espirituais, né? Você conhece alguém que tenha muito chulé? Uma vez a gente, lá na Matriz, a gente celebrou uma ceia de uma maneira diferente. Olha, querido, aquilo deu um bafafá tremendo. A gente comprou um monte de lenço umedecido. E antes de tomar a ceia, como a gente vai tomar aqui daqui a pouco, vamos limpar os pés dos irmãos uns dos outros. Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos. E aí Pedro falou assim, olha, se não deixar, nesse Pedro não, é o Pedro da Bíblia. Se não deixar, eu preciso lavar teus pés. Não, se você não lavar meus pés, você não tem parte comigo. Então lava o meu corpo inteiro. E a gente fez a cerimônia de lavar pés dentro da igreja. Olha, tinha gente com chulé bravo. Se a gente fizesse isso aqui agora, pegasse alguém, duvidei, tem gente trocando de lugar, né? Que sabia, fulano tá com chulé que eu tô sentindo aqui, né? Eu vou ficar perto dele, nada. Vai pro pé do irmão que tá à tua direita, o cara já ia trocar de lugar logo aqui, né? Ah, vamos lavar o pé, cheio de chulé. Querido, naquela época, a galera era preto. Não tinha tênis pé baruel, tal, antisséptico, granado. Não tinha isso não. A pessoa não botava talquinho no pezinho para botar o pé no sapatinho bonitinho que comprou. Não, a sandália de couro, andando na poeira. Quando muito, um chão de pedra. Quando muito, mas vocês conhecem Israel, é no meio do deserto. É areia, poeira mesmo, é coisa suja. O pé fica preto. Você vai à praia, o pé não fica sujo? Mesmo indo na praia, você não sai, o pé não fica sujo, fica preto. Foi esse pé que aquela mulher beijou. Não foi o pé espiritual de Jesus, como você vai fazer aqui hoje, não. Para você entender a dimensão, quanto ela reconhecia o perdão de Deus na vida dela. Ela estava disposta a fazer o sacrifício que fosse para Deus. Ela não estava preocupada com os olhares de fulano, de Beltrano. Eu estou na casa de um fariseu. O que o fariseu vai pensar de mim? Ela estava pouco se importando com o que o fariseu vai pensar dela. Sabe o que importava para ela naquele momento? Jesus. Eu preciso do perdão, Jesus. Eu preciso mudar de vida. Ele é a pessoa que eu preciso para mudar de vida. A hipocrisia de Simão ali foi tanta que se fosse profeta mesmo reconheceria, né? A mulher que está fazendo carícias nele. Aí quando Jesus vira para ele, ele fala mestre. Mestre uma ova, não era mestre coisa nenhuma. Diz que é mestre, mas quando Jesus chegou lá não deu nem um beijo, não deu um abraço, não lavou os pés de Jesus, não tratou Jesus de maneira, não adorou Jesus. Como é que vai dizer que é mestre? Não fez nada por Jesus. Não colocou nada, não derramou nada, não entregou nada para Jesus. Como é que vai falar mestre? E aí Jesus fala para ele assim, você não fez nada por mim. Essa mulher, desde que eu cheguei, ela não para de beijar meus pés, de derramar perfume, de enxugar com os cabelos e lavar meus pés com as próprias lágrimas. Tudo bem que depois o pé de Jesus estava até limpo e cheiroso, mas no início não estava não. E a Jesus fala assim, você nem para me dar uma aguinha pelo menos para eu lavar meus pés. Até onde Jesus entra na tua vida? Até onde Jesus consegue ir naquelas coisas que você faz, as escuras, as escondidas que ninguém sabe? Até onde Jesus consegue ir na tua vida nas coisas que Ele precisa consertar? Mas duro esse discurso. Eu vou precisar mudar muita coisa, eu vou precisar largar muita coisa. Querido, aquela mulher vivia da prostituição. Abandonar a prostituição significava para ela, sabe o quê? Conseguir um novo emprego numa sociedade onde ela seria desprezada, esquecida, onde quase ninguém daria emprego para ela. É isso que significava para ela ser prostituta. Só quem queria se prostituir que procurava. Ninguém queria saber se essa mulher entrasse
num restaurante, se essa mulher entrasse em outro vilarejo, todo mundo soubesse que era prostituta, ninguém queria ficar perto. Imagina essa mulher agora querer mudar de vida. Porque lembra que eu falei? Quando curava um cego, um aleijado, um coxo, era visível a cura. Mas para a prostituta, como é que alguém via a obra de Deus? O que Deus fez na tua vida? Deus perdoou os meus pecados. Eu era prostituta e agora eu quero mudar de vida. Não estou vendo. Me mostra o que Deus fez na tua vida. Essa mulher não tinha o que mostrar. Era isso que significava para ela mudar de vida. Ela ia enfrentar uma luta, ela talvez fosse passar fome. E a gente fica ponderando coisas para Deus com medo de um monte de coisas. Essa mulher, ela abandonou os medos. Ela só queria o perdão de Deus. Ela só queria a mudança de vida. Ela só queria. E aí o que eu acho que é muito interessante, que é a última frase que Jesus fala para ela: vai em paz. Por quê? Porque essa mulher já tinha se arrependido dos seus pecados. Essa mulher já tinha pedido perdão a Deus. Essa mulher já tinha reconhecido o tamanho do que ela precisava de Deus. Mas o que estava faltando para ela? Estava faltando a paz. O milagre que só ela podia entender era a paz. E ela saiu dali feliz. E saiu em paz. Independente, querido, de qualquer coisa que você queira diante de Deus. E entenda como Jesus disse lá em Lucas 13:3. Quem não se arrepende, perece. Quem não se arrepende dos seus pecados, querido, vai perecer. Só há salvação para quem se arrepende. Eu só recebo perdão no recipiente que eu ofereço para Deus. Eu posso oferecer para Deus esse copo agora. A quantidade de água que Deus vai derramar aqui agora é a mesma se o copo estivesse vazio? Ele vai até encher um pouquinho, mas tem muita coisa aqui ainda. Eu preciso me esvaziar. Amém. Eu preciso fazer como essa mulher aqui. Eu não quero só um copo, Deus. Eu quero uma piscina de 20 mil litros. Qual é o tamanho da tua piscina de pecados? Qual o tamanho dos teus pecados? Se fosse colocar em recipiente todos os teus pecados, você precisaria de uma piscina de que tamanho? Para o soberbo, o soberbo não precisa de piscina nenhuma. O soberbo não precisa nem de um balde. O soberbo precisa de um cálicezinho desse de ceia. O soberbo acha, não, um cálicezinho é o suficiente porque eu quase não tenho pecado. Agora o humilde, o contrito de coração, ele precisa, cara, de um caminhão. Ele precisa de uma piscina de 20 mil litros. Senhor, porque eu tenho pecado, eu peco desde pequeno. Eu tenho um monte de erro, Senhor, eu estou numa dívida enorme. Perdoa, Senhor, porque minha dívida é muito grande. Se você quer paz plena, entregue a tua vida plena. Se você só quer uma paz parcial, entrega parte da tua vida para Deus. Você vai ter uma paz parcial. Você quer paz total? Entrega a tua vida toda para Deus. Entrega tudo para Deus. Entrega os teus pecados pequenos, aqueles que você acha, mas são comuns, todo mundo faz. Não importa, você não é todo mundo. Isso é uma coisa que toda criança escuta da mãe, né? A maioria escuta da mãe, mas todo mundo tem isso. A maioria das mães fala isso, mas você não é todo mundo. E realmente, você não é todo mundo. Não tente ficar se apoiando no pecado dos outros, porque diante de Deus, querido, não existe bengala, não existe muleta, é você e Deus só. Amém? Amém. Você quer ter paz, querido? Então fique de pé, põe a mão no seu coração. Hoje é noite de você colocar os seus pecados diante de Deus e pedir a Ele
o perdão dele, amém?